Ora, o Lebrun diz a certa altura, aqui citando o Husserl, o seguinte, né? Que o Husserl afirma que o Tratado da Natureza Humana é o primeiro esboço de uma fenomenologia pura, embora sob a forma de uma fenomenologia puramente sensualista e empírica. Essas são as palavras do Husserl. Então, o Husserl está dizendo o precursor verdadeiro da fenomenologia é David Hume. E ele afirma isso justamente nas meditações cartesianas dele. Certo? Então, o Husserl fala muitas coisas sobre Descartes e diz, bom, a fenomenologia é o cartesianismo verdadeiro, mas ele diz, aquele que esboçou uma fenomenologia pura foi Hume, não foi Descartes. O Husserl prossegue dizendo o seguinte: Locke foi o primeiro a procurar, partindo do cogito cartesiano, o caminho que leva a uma ciência do cogito. Então, Locke teria sido o primeiro a questionar, né, esse caráter de primazia do cogito em relação às representações. Ou seja, a começar a investigar quais são as condições de constituição da subjetividade, em vez de pressupor essa subjetividade como o ponto de partida da filosofia. Locke foi o primeiro, prossegue o Husserl, a compreender que é preciso reconduzir todo o conhecimento às fontes intuitivas originárias na consciência, na experiência interna, e que é preciso elucidá-lo a partir destas. Então, o Locke teria inaugurado essa investigação, mas não teria ido longe o suficiente. Por quê? Ora, segundo o Husserl, a investigação lockeana ela se ressente ainda, né, de uma herança cartesiana, porque ela diz, bom, você percebe que existe uma dimensão do conhecimento que é uma dimensão fenomenológica, porque o conhecimento ele se constitui a partir da experiência, não é? Ele não se constitui exclusivamente ou só pela razão. Portanto, o conhecimento ele depende da sensação, o que implica uma reavaliação do estatuto das percepções sensíveis na filosofia. É o que Locke faz. Porque se o conhecimento ele é extraído da experiência sensível, isso quer dizer que as representações empíricas elas não podem ser obscuras como queria o Descartes ou seus seguidores, certo? Mas o Locke não dá o passo decisivo, que é justamente esse de colocar essa questão da sensibilização do conhecimento, ou de estender essa fenomenologia do conhecimento até o sujeito. Ou seja, o Locke não se questiona a respeito do caráter sensível do sujeito e não trata o sujeito das percepções como uma dessas percepções a serem estudadas, né, cuja lógica deve ser apreendida se quisermos compreender adequadamente, então, a dinâmica da formação do conhecimento. Então, é por isso que o Husserl vai dizer, em outra parte, eu estou citando as passagens que o Lebrun cita, né? Hume foi o primeiro a levar a sério a atitude de Descartes de se voltar para a interioridade pura, desembaraçando radicalmente a alma, desde o início, de tudo o que dá a ela uma significação real mundana e pressupondo-a puramente como campo de percepções, impressões e ideias. Então, o espírito humano, essa alma do homem, nada mais seria do que o campo das percepções, ou seja, das impressões e ideias. Não é um campo volitivo, não é um campo da consciência, não é? Que aí, é claro, na filosofia do Hume, por exemplo, vocês não vão encontrar nenhuma reflexão sobre a vontade, porque a vontade não desempenha papel nenhum na constituição do conhecimento.
Ela não tem importância alguma, porque a constituição do conhecimento é puramente mecânica. Ela é reativa. Então, eu tenho percepções, essas percepções inquietam a minha imaginação, a imaginação é levada a ligar essas percepções por hábitos tais e tais, de tal e tal modo, e eu produzo alguma coisa lá no final. Pode ser conhecimento, pode ser superstição, pode ser N coisas. Ora, pode ser poesia. Ora, então, esse pressuposto volitivo, que é tão importante no racionalismo, desaparece em Hume. A ideia de consciência também se esfumaça, né? Porque, justamente, quando você toma o sujeito como campo de percepções ou de impressões e ideias, você está dando a essa subjetividade o caráter de uma espécie de solo que vai ser fertilizado, né? Então, não existe nenhuma dimensão especial na natureza humana em relação aos objetos. Ela é só parte de uma certa dinâmica que produz um conhecimento, eventualmente, bem eventualmente. O conhecimento ele não é produzido, embora ele tenha um caráter universal, ele é produzido de maneira esporádica e em circunstâncias que nem sempre são explicáveis. Então, a ciência newtoniana foi produzida por Newton. Ela não foi o resultado de um esforço coletivo, de financiamento do governo, de equipes de trabalho, de pessoas trabalhando juntas e lendo artigos e corrigindo esses artigos. Não foi isso que produziu a ciência newtoniana. Quem produziu a ciência newtoniana foi um homem, Isaac Newton. Não é? Vocês vão dizer, bom, mas outros fizeram esforços antes dele. Sim, mas nenhum deles foi capaz de fazer o que ele fez. Não porque não fosse tão inteligente quanto ele, porque não tinha o perfil da inteligência que era própria de Newton. Isso tem um nome, se chama gênio. Não é? É relativamente impossível explicar por que Newton fez a síntese e não Huygens ou outros físicos da época dele que eram tão capazes quanto ele. Não é? Então, a produção do conhecimento ela é eventual, ela é esporádica e ela acontece na natureza humana como se fosse em rebentos, né, em flashes. Então, você tem aqui uma ideia, você tem ali outra ideia, e assim se vai. Então, a noção de que uma subjetividade constante, uma racionalidade universal presidiria a constituição do conhecimento, de que esse conhecimento teria, portanto, uma marcha garantida, é uma noção risível do ponto de vista humeano. Otimista demais e ingênua, porque não está fundada na análise dos fatos. Não é? É uma espécie de ficção, um romance cognitivo, vamos dizer assim. Então, é claro, o Hume, com isso, ele não descrê, como eu disse, do conhecimento, mas ele problematiza de verdade, a sério. Ele leva a sério a ideia de problematizar o conhecimento. E é por isso que o Husserl prossegue nas meditações cartesianas dizendo o seguinte: Hume foi o primeiro a compreender o problema concreto universal da filosofia transcendental. Foi o primeiro a ver a necessidade de estudar precisamente essas formações objetivas como formações de sua gênese, a fim de tornar compreensível, pelas suas origens últimas, o exato sentido de ser de tudo aquilo que existe para nós. Ou, se vocês quiserem uma versão um pouco menos carregada, o Hume teria sido o primeiro que que compreendeu, né, que esse problema concreto universal da filosofia é justamente o problema de se indagar a respeito da dimensão exata das percepções, ou do peso, do valor das representações. Então, quando o Hume decide abrir mão, por exemplo, da noção de objeto, o que ele faz é simplesmente abrir mão também da questão de saber se uma representação, se uma percepção que eu tenho qualquer, ela está
enraizada, de fato ou não, no objeto ao qual eu a atribuo. Então, se vocês me perguntarem se essas cadeiras verdes que compõem esse auditório, esse salão, elas são percebidas por mim como cadeiras verdes, eu diria, essas cadeiras são verdes. Então, se eu quiser comprar cadeiras iguais a essas, eu ligo para um fornecedor e digo, eu quero tantas cadeiras verdes iguais às que a Tânia houve por bem escolher para o salão da Maria Antônia, etc. e tal. Agora, isso não quer dizer que eu esteja atribuindo a essas percepções mais do que eu posso, porque eu estou lidando com elas, eu estou tomando essas percepções como o único referente necessário para que eu possa me referir a elas de maneira inequívoca. Isso não quer dizer que eu estou dizendo essas cadeiras existem em si, o verde é uma propriedade das cadeiras, a forma das cadeiras é uma propriedade delas, é isso que define a cadeira. Então, cadeira é um pouco piada, mas no homem, não é? A racionalidade. Então, quando você for definir homem, o Locke brinca com isso, né? Bom, quando os escolásticos dizem que a definição de homem é animal racional bípede implume, isso não acrescenta nada ao conhecimento do objeto que eu tenho diante de mim e que eu chamo de homem. É só uma definição, né? Então, se eu ficar repetindo que o homem é racional e que o homem se diferencia dos demais seres da natureza porque ele tem o uso da razão, da linguagem, todas essas trivialidades, eu não estou dizendo nada que já não seja conhecido, mas eu não esclareço nada também do objeto mesmo. Não é? São noções que têm uma operacionalidade, não é? mas que não têm referência nos objetos exteriores, elas têm referência na linguagem. Então, isso é o que vai ser explorado, evidentemente, na aula sobre o Wittgenstein. Porque aí o que está acontecendo é que o Hume está dizendo, bom, quem disse que eu preciso saber o que são as coisas para saber o que é o conhecimento? Certo? A pergunta é essa. E quando você diz, quando ele escolhe que ele vai mostrar que, para saber o que é o conhecimento, eu justamente preciso não saber o que são as coisas, ele está se assumindo como representante de uma escola de pensamento, uma tendência de pensamento, que é o ceticismo, que põe em dúvida justamente a existência do mundo externo. Mas o Hume não é tolo. Ele não está dizendo que o mundo externo não existe, ele está dizendo que a existência do mundo externo é irrelevante para o conhecimento. Certo? E é justamente o exato sentido de ser de tudo aquilo que existe para nós. Esse exato sentido de ser a que se refere o Husserl é justamente esse não dar às representações um peso que elas não têm. Não atribuir às minhas percepções algo que elas não pedem para ser atribuído a elas. E quando eu faço isso, é justamente, 90% da filosofia será, então, a investigação de uma lógica que produz essa ilusão de que a minha percepção das coisas é uma percepção de objetos em si. Não é? Quando pode perfeitamente ser, e é isso que o tratado vai mostrar, que o mundo das nossas percepções e do nosso conhecimento ele é um mundo quase solipsista, quer dizer, ele é um mundo autorreferente. Ele não é solipsista porque existe a linguagem. E é pela linguagem que eu faço a abertura. Certo? Vou voltar a isso em outras mais para frente, mas não é pelo objeto. Então é uma perda de tempo ficar sabendo se as coisas são constituídas, se as qualidades são inerentes às coisas ou não. É a percepção que conta no conhecimento. Então é a percepção que diz para mim, é na percepção que se realiza a operação quando eu faço, por exemplo, o corte de uma cadeia de DNA. Você diz, bom, mas eu corto alguma coisa. Tudo bem, eu percebo que eu corto alguma coisa, mas eu não preciso entrar em grandes debates ontológicos sobre o que é o DNA ou o que implica a existência do DNA, qual a intenção da natureza com isso. Eu posso perfeitamente fazer as operações percebendo que os fenômenos se comportam de acordo com certas leis.
Né? Hoje nós não vivemos num mundo que é exclusivamente newtoniano, mas ele é um mundo que, em parte, ainda é newtoniano e cujos pressupostos são newtonianos, porque a física se desenvolveu no sentido de explorar as leis de Newton, né, o universo newtoniano, para mostrar que a descrição newtoniana é insuficiente. Mas não se trata de abandoná-la. Né? Ela continua parcialmente válida e, como eu disse, o princípio continua sendo newtoniano. E quanto mais ele se torna menos newtoniano à medida em que você especula mais e investiga menos. Então, quando você cai para certas teorias que existem na física hoje, a coisa começa a ficar com um ar de incerteza que é um pouco indecoroso a uma ciência, vamos dizer assim. Não orna. A ciência ela tem que se contentar com a mediocridade. Então, se você não consegue conhecer grandes coisas, você tem que se contentar em conhecer coisinhas pequenininhas. É para isso que a ciência serve, para você obter uma certeza. Isso de especular vem da teologia, e a herdeira da teologia é a filosofia. E as filhas da filosofia são as ciências humanas. Para as ciências naturais não é indecoroso, como eu disse, é uma falta de modos, fazer isso. Então, do ponto de vista humeano, então, vamos dizer, essa atitude plácida que ele tem diante das coisas é perfeitamente condizente com a ciência newtoniana, porque você tem uma regularidade, mas ela é pouquíssimo plácida, ela é uma atitude radical ao mesmo tempo em relação às pretensões da filosofia, porque aí é claro, ele está dizendo alto lá, você não pode chegar nessas grandes verdades sem saber se é possível chegar nessas grandes verdades que a filosofia quer ter como sendo ou o seu princípio ou o seu fim último, a existência de Deus, do sujeito, da alma, da liberdade, todos esses objetos rarefeitos que nós encontramos por aí, a vontade, todos esses nomes. E é justamente por isso que o Husserl está elogiando o Hume, dizendo, bom, ele inaugura, então, a investigação fenomenológica porque ele põe em questão esse estatuto fundante do sujeito e transforma a subjetividade num campo, um campo de percepções, um campo de impressões e ideias. Bom, mas como diz o próprio Lebrun, o Husserl nunca escreveu meditações humeanas, ele só escreveu meditações cartesianas, o que significa que esse reconhecimento de dívida em relação à fenomenologia, ele não vem sem uma queixa também, em relação a Hume, da fenomenologia em relação a Hume. Existe uma queixa, porque o Hume, ele não em nenhum momento ele é dito o pai da fenomenologia. E é por isso que o texto do Lebrun tem um título incrível, David Hume no álbum de família de Husserl, porque importa saber no álbum de família o que o Hume foi da fenomenologia. Quando a gente lê o texto do Lebrun, ele não responde, mas ele dá a entender que o Hume foi uma espécie de tio malvado. Importante na educação do filho, mas méchant, como diriam os franceses. Mal intencionado, ou ardiloso, ou irônico. Aquele tio que um pouco desencaminha a criança. Então, cuja influência tem que ser restrita. Ele é importantíssimo na família, todos gostam dele, mas ele não pode passar pelo responsável, pela criança. E por quê? Aí é que a coisa fica um pouco mais complicada. Então, eu vou até me servir de um pouquinho d'água, porque eu dou um minuto para vocês também. Existe alguma razão para que essa bandeja não fique... Eu posso pôr ela? Pode? Não, pode ser pequeno. Não, o acabamento da mesa. Deixa eu ver aqui.
Aliás, justamente a única vez que eu havia falado em público aqui nesse auditório foi para falar sobre o Lebrun, né? Sobre a leitura que o Lebrun fazia do Hume. Numa mesa coalhada de kantianos, tal. Teve exatamente esse efeito de uma coisa assim, de o Hume aparecer como o tio malvado na história, né? Perfeito. Bom, então, para entender isso, né, por que a herança de Hume ela é uma herança parcialmente bem-vinda, ou porque o seu legado ele é parcialmente aceito pela fenomenologia, nós precisamos compreender um ponto da filosofia de Hume, que é um dos mais interessantes e que vai voltar na exposição sobre o Deleuze e também na exposição sobre Wittgenstein, que é o problema da abstração. O problema da abstração ele é um dos problemas cardinais aí da filosofia moderna. E ele aparece em diversos filósofos. A versão desse problema que eu darei para vocês é a versão humeana. Certo? Consiste no seguinte, olha, todo conhecimento ele é formado por percepções, diz o Hume. E todas as percepções elas se dividem em exclusivamente duas espécies: impressões e ideias. O que é uma impressão? Não é? Uma impressão é uma percepção que é oriunda de uma afecção do sentido, certo? Então, ela pode ser uma impressão do tato, uma impressão da visão, uma impressão do olfato, da audição, etc. e tal. O estatuto da impressão ele é complexo de ser definido. Por quê? Porque nominalmente uma impressão ela tem que ser particular, ou seja, uma impressão é sempre uma percepção particular. Não é? Então, uma impressão da visão, ela pode ser decomposta, o ato da percepção da visão, ele pode ser decomposto em diversos átomos que o compõem, né? Que o formam. Átomos de percepção tomados no sentido geral, não de átomo da física. Né? Então, são unidades que compõem uma percepção. Né? Então, eu tenho... isso a análise da luz mostra. Na ótica newtoniana, isso já aparece. Né? A decomposição da luz em unidades mínimas. Ora, então, por que isso é um problema? É um problema porque, ao mesmo tempo, o ato mesmo da percepção ele nunca é de uma percepção única. As percepções elas sempre são compostas no ato da percepção. É a análise que mostra que elas são formadas por unidades. Quando eu abro os olhos, quando eu encosto em alguma coisa, quando eu ouço um som, essa percepção nunca é simples, ela é sempre complexa, porque ela é formada de diversas percepções e ela é formada, via de regra, de percepções oriundas de sentidos diferentes. Certo? Então, eu não estou dizendo que seja assim, mas é como o Hume entende. Não é? Ora, vejam, isso quer dizer o quê? Que a impressão ela é sempre uma impressão que, embora ela tenha essa complexidade no ato, ela tem uma simplicidade originária. E, por outro lado, ela é uma impressão que é sempre particular, porque uma percepção sensível ela é sempre percepção de um fenômeno dado no tempo e no espaço. Então, é num tempo e num espaço que eu percebo essa cadeira. Né? E a minha percepção dessa cadeira como sendo verde, ela não existe nenhuma garantia de que ela seja igual à sua, ou à sua, ou à sua. Tudo o que eu tenho é um acordo de convenção. O nome, verde. É um acordo de convenção natural, não é uma convenção assim forjada por alguém lunático fora de si. É um nome. Então eu digo, a cadeira é verde, a mesa é marrom, etc. e tal. Ora, é o nome que garante que eu tenho a mesma percepção que você. Eu digo, a cadeira é verde. Aí a Tânia vai dizer, é verde mesmo. Você tem razão. Em Roma, os nomes das cores eram outros. Tá certo? Eles recortavam
o espectro das cores de um jeito diferente, o que quer dizer que em pontos diferentes incidiam as divisões das cores em Roma. E você percebe isso lendo a história natural do Plínio e vendo os afrescos preservados. As cores, os pigmentos utilizados não compõem as mesmas cores que para nós. O que quer dizer que, provavelmente, a percepção que eles tinham das cores era um pouco diferente da nossa, o que é bem explicável, né? Não existia energia elétrica em Roma, por exemplo. E aí por diante. As pessoas não assistiam televisão, não usavam óculos, etc. E tal. Elas não tinham a mesma rotina que nós, então elas estavam acostumadas, por exemplo, os soldados às vezes tinham que lutar no escuro. Então você tinha que enxergar no escuro, né? Travar uma batalha no escuro, à noite. Então você tem 1000 circunstâncias aí que explicam isso. Ora, do ponto de vista humeano, né, a particularidade da impressão, ela põe ela é um problema porque ela vai colocar certas restrições ao conhecimento, mas ao mesmo tempo ela é uma dádiva porque ela, ao colocar certas restrições ao conhecimento, vai nos pôr, ao mesmo tempo, na linha de um conhecimento certo, inequívoco e verdadeiro. Por quê? Ora, porque, é claro, o que o Hume chama de ideia é justamente uma impressão de segundo grau, ou seja, é uma impressão já trabalhada pela imaginação, é uma impressão posta em relação com outras impressões. Né? Então, em todo pensamento, por mais abstrato que ele pareça ser, por mais longe que a mente se alce, né, eu tenho sempre, em última instância, uma referência a uma percepção sensível. Certo? Então, vocês vão dizer, bom, por exemplo, no sistema newtoniano é um bom exemplo disso. Né? Vocês têm lá um conjunto de proposições que são expostas geometricamente, certo? E, no entanto, a geometria, de acordo com o Tratado da Natureza Humana, ela nada mais é do que uma formalização de percepções de extensão concretas. Tá certo? Então, como diz um contemporâneo do Hume, o Diderot, se eu quiser ter uma ideia clara e distinta de uma linha, eu não preciso fazer mais do que tomar um carretel em mãos e esticar a linha do carretel. Isso é uma linha reta. Vocês vão dizer, bom, mas isso não é uma linha reta perfeita. Não é uma linha reta perfeita, mas é uma linha reta que eu sinto com as minhas mãos. Não é? Enquanto que a linha reta do geômetra, ela é uma linha reta que não pode ser percebida exatamente com a qualidade que ele quer dar ao geômetra se ela não for acompanhada justamente do sentido do tato. Então, a visão, e é por isso que o século XVIII ele se empenha tanto em estudar as percepções dos cegos, que ou ganham a visão ou recuperam a visão. Porque, para o cego, que vê pela primeira vez um objeto geométrico desenhado numa superfície plana, não é claro o que aquilo é, o que aquilo representa. Não é? Então, no sistema newtoniano, não é, a exposição das proposições de maneira geométrica ela é acompanhada, como vocês sabem, da demonstração dessas proposições, e existem 2 modos de demonstração adotados pelo Newton. O modo geométrico, que é trabalhoso e extenso, e o cálculo, que é justamente a redução dos problemas da geometria à aritmética. Então, aí parece que nós estaríamos num passo a mais de abstração. Não, justamente o êxito do cálculo é que ele vem de um tipo de operação que está fundado no corpo do homem, que é a contagem. A contagem que se faz com os dedos. O homem conta com a superfície do seu corpo. Certo? É assim que, vamos dizer assim, seria a origem primeira da matemática, é uma origem que está na nossa epiderme. Certo? Eu sinto os meus dedos e eu faço as operações. Se você ensinar para uma criança a contar sem usar os dedos, ela tende a acelerar a contagem em relação ao número dos objetos que ela tem diante de si.
ela não atribui um número para cada objeto, ela vai contando. A nossa cabeça, sem a referência, ela fica perdida. É o mesmo que acontece com a linguagem. Você pode ensinar muitas palavras para uma criança, muitas frases que ela vai aprender a usar conforme o contexto, mas que ela não sabe o que querem dizer. Ela percebe o contexto. Olha, mas se você perguntar para a criança o que é isso exatamente o que ela está dizendo, ponto a ponto, ela não sabe. Portanto, ela está lidando com uma espécie de relação de ideia que não tem a referência sensível. Então, por acaso ela pode funcionar, essa relação, pelo discernimento da criança, essa relação pode funcionar ou não. Ora, então, essa redução, né, de todas as operações abstratas da mente aos dados da sensibilidade significa, para Hume, uma coisa importante, não é? Que nós podemos, então, testar a validade de uma ideia, ou de uma palavra, ou de um termo, etc. e tal, vendo se ele tem um referente sensível ou não. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é justamente essa ideia da criança que eu acabei de mencionar. Quando a criança aprende a falar, ela aprende a falar muitas coisas cujo significado ela não sabe qual é, mas ela aprende a utilizar os termos em determinados contextos. Ela vê que os adultos usam aquelas expressões em determinados contextos e utiliza essas expressões nos mesmos contextos. Os palavrões são assim. As crianças aprendem a falar os palavrões ouvindo os adultos falando e percebem quais são, mais ou menos, as situações em que os palavrões cabem. E o palavrão é difícil de ser utilizado, né? Porque ele tem um sentido irônico constantemente. Então, é o discernimento da situação que vai dar a propriedade do uso. Ora, não só isso, como esse discernimento da situação, ele varia de pessoa para pessoa. Então, é claro, é o que eu disse, é o mesmo problema do discernimento de uma propriedade qualquer. Não é? Se eu tenho uma cadeira, se eu digo que uma cadeira é verde, a pessoa que não tem uma cadeira verde diante de si sabe do que eu estou falando, mesmo sem ter o objeto presente. O que significa o seguinte, que eu me fio, né, pela comunidade entre a ideia dela e a minha ideia. Mas eu não tenho como verificar se a ideia que ela tem é exatamente a ideia que eu tenho. Certo? Então, quando eu utilizo um palavrão na frente de uma criança, e a criança aprende assim a utilizar o palavrão, depois ela utiliza o palavrão sem ter a ideia do que o palavrão significa, mas ela vai pelo contexto e funciona, portanto, significa. Certo? Ora, isso quer dizer, né, que, na verdade, o que eu tenho nessas representações abstratas são representações gerais e não abstratas. Porque, bom, o Locke lá no ensaio, se nós voltarmos ao ensaio do entendimento humano do Locke, o Locke vai dizer o seguinte, bom, se eu quiser ter a ideia abstrata de um triângulo, é só pensar num triângulo que não seja nem isósceles, nem escaleno, nem reto, eu tenho um triângulo em geral. Qual é o problema da ideia de triângulo em geral? O problema da ideia de triângulo em geral é que ela não é uma ideia que possa ser representada. Alguém tem a ideia de um triângulo em geral? Ou de um cachorro em geral? Não. Sempre que você pensa em um triângulo, quando eu estou falando a palavra triângulo, não necessariamente eu penso em um triângulo. E você não precisa pensar num triângulo para compreender o que eu digo, primeira coisa. Segunda coisa, quando você pensa num triângulo, e quando eu penso num triângulo, é um triângulo particular qualquer, ou ele é isósceles, ou ele é escaleno, ou ele, seja lá o que for. Quando você desenha, se eu pedir para alguém desenhar um triângulo na lousa, naquele quadro, a pessoa vai desenhar um triângulo, não vai desenhar um triângulo em geral. Tá certo? O que você tem é a eleição de um objeto particular que está na sua cabeça para representar uma classe geral. Então, se eu peço para você desenhar um cachorro na lousa, a pessoa desenha o esquema de um cachorro.
certo? Pode parecer o Pluto do Walt Disney, pode parecer um cachorro que você viu na televisão outro dia, o cachorro que você tem, ou o cachorro que você consegue desenhar. Né? Geralmente é isso. O cachorro que é possível desenhar. Ora, se eu digo eu tenho 2 terriers, as pessoas vão entender o que a frase quer dizer, embora eu não esteja mostrando os terriers. Mesmo que eu não tenha 2 terriers, eu posso dizer, e a frase tem sentido. Né? E, assim por diante. O que quer dizer, meus caros, que esse problema da abstração que o Locke localizara na ideia, na verdade, é um problema que está na denominação e não na coisa. Então, e é um problema que se põe porque as pessoas precisam se entender sobre as coisas. Então, eu digo, cadeiras verdes, há cadeiras verdes, o auditório da Rua Maria Antônia é formado por cadeiras verdes. Né? Isso pode querer dizer muita coisa em termos particulares, para quem não está aqui, para quem nunca veio, para quem veio e não se lembrava que elas eram verdes, para quem veio e não se lembra do feitio, do tamanho, da dimensão delas. E é claro, portanto, que o que nós temos aí são 2 problemas. Primeiro, a abstração, ela é o que os filósofos costumam chamar de abstração, o Hume vai chamar de generalização. E, em segundo lugar, essa redefinição implica também uma posição nova dos termos da operação. Porque o que está em questão não é um objeto e a sua versão abstrata, o que está em questão é uma percepção particular e a sua generalização. Então, porque todas as pessoas têm as suas próprias percepções, né? Percebem as coisas de uma determinada maneira e se valem da linguagem para tornar compreensíveis essas percepções. Tá certo? E é claro que isso tem um limite de precisão, porque o que o Hume está dizendo no tratado, quando ele trata das ideias abstratas, é justamente que a referência entre a palavra e a coisa, nos termos gerais, é uma referência imperfeita. Porque quando eu digo cadeiras verdes, ou a cadeira é verde, e você diz, eu entendo o que isso quer dizer, você está pensando em outra coisa. E, portanto, a referência ela é uma referência que não é estrita, né? E não é estável. Isso quer dizer que a linguagem objetiva a revelia da percepção, se vocês quiserem. A objetivação da percepção pela linguagem ocorre à revelia da própria percepção. Ou ela é orientada por uma percepção particular que não se deixa perceber, a não ser como particularidade.